Então, desculpa aí, gente, que houve uma interrupção, né? Antes do programado. Então, por que essa quantidade de algas do Caribe aumentou? Porque eles pensam que pode ter sido consequência da quantidade de nutrientes. Aumentou em grande quantidade os nutrientes disponíveis na água e isso fez a população de sargaço aumentar. Eles também têm outra teoria que é a respeito da mudança de temperatura em virtude das mudanças climáticas. Bem, mas aí, logo depois de escutar essa história daí do Mar do Caribe, eu vi essa outra notícia daqui, que os cientistas descobrem o maior conjunto de algas marinhas do mundo e estudam relação com o desmatamento. Então, eles viram um complexo de plantas aquáticas que vão crescendo desde o Mar do Caribe, aqui está uma foto, né? Desde o Mar do Caribe até a África. E aí, ano após ano, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, só crescendo. Em 2018, ó, grande quantidade aqui. Isso aqui são fotos de satélites, porque os satélites são capazes de identificar pela clorofila a quantidade de produtores que existe na área, certo? No caso, os produtores primários, as algas aí. Então, essas algas, elas estão crescendo em grande quantidade, né? E já existia, porém, está num nível alarmante, visto de satélites. E o que os pesquisadores acham a esse respeito? Quais são as hipóteses dele? Como é que eles estão trabalhando sobre isso? Eles estão fazendo a seguinte reflexão e observação. Não existe ainda uma batida de martelo em relação a isso, mas existem muita relação, eles estão observando uma íntima relação entre a quantidade exacerbada de crescimento de algas e o desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento da Amazônia, segundo os pesquisadores, é o principal, né, fator, segundo a hipótese dele, que precisa ser confirmada, para o crescimento das algas. Mas como isso é possível? Observei depois aqui um comentário do Paulo 123. Ele disse assim: pronto, lá vai as algas, já enroscavam nas caravelas do Colombo em 1500. Agora, os cientistas, entre aspas, com medo de perder a grana das ONGs, dizem que é o desmatamento. Essa conta não bate. Quanto mais desmata, menos folhas e galhos vai para o mar. O que vocês diriam para o Pedro 123? Eu diria o seguinte, que quando a gente desmata, né, aquele material orgânico, ele é muito mais fácil de ser carreado, de ser lixiviado e ser perdido para o ambiente. Se eu mantenho uma floresta em pé, aquelas folhas caem e elas vão ser decompostas pelos elementos da cadeia alimentar, né, os decompositores, e eles permanecem naquele local. Quando eu desmato, quando eu queimo, eu disponibilizo aqueles nutrientes em grande quantidade, né? Porque quando a floresta estava em pé, apenas algumas folhas caíam. E agora não, são todas as folhas, todos os troncos, toda a matéria orgânica, todo o carbono, todo o potássio que estava lá dentro, vai ficar rapidamente disponível. E aí uma chuva torrencial que caia, vai ser levado para o rio e do rio para o mar. Vocês sabem que o rio Amazonas, por exemplo, forma a principal faixa de plataforma continental do Brasil. Por quê? Porque os sedimentos carreados pelo rio Amazonas levados para o mar. Então, não é só areia, não é só sedimento, é nutrientes também que são levados do rio Amazonas. E quando a gente destrói a floresta, a gente está tirando o nutriente de um lugar e levando para o outro.
Aqui nós temos o bambu que está colocando em risco a floresta no sudeste da Amazônia. Isso aqui foi uma notícia de uma pesquisadora que trabalhava nessa área. Ela voltou lá depois de um certo tempo e ela verificou que a quantidade de bambus estava muito maior do que antes. Ela viu bambus na primeira vez que ela pesquisou essa área, bambus nativos do Brasil, nativos da região amazônica. Agora esses bambus estão em grande quantidade. Alguma coisa aconteceu, né, gente? Para ter mudado entre esse produtor primário de uma árvore para uma gramínea. Porque bambu é gramínea. Mais de 200 renas morrem de fome devido às mudanças climáticas. Novamente, uma notícia relacionada com a cadeia alimentar. Está faltando o produtor. O que foi que aconteceu? O que a mudança climática provocou aqui? Então, a mudança climática, em vez de ter neve, teve chuva. E essas chuvas fizeram com que as gramas dos quais as renas se alimentam não pudessem ser produzidas, porque o solo ficou encharcado, né? E aqui nós temos falando agora sobre o fluxo de energia. Bem, esses componentes da cadeia alimentar, né, os produtores, consumidores, decompositores, eles consomem a maior parte da energia adquirida dos alimentos. E ele transfere essa energia para o nível trófico seguinte, mas uma parte dessa energia ela é perdida, certo? Ela é perdida. Então, quando um produtor ele pega um pacote de energia, ele passa para o consumidor menos energia do que ele realmente tem. E por aí em diante também acontece isso. Nós dizemos que o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar, ele é unidirecional, ele só tem um sentido, que é do produtor até o decompositor. E ela não pode ser reaproveitada, né? E aqui nós temos a fonte primária de energia, que é a luz do sol. E essa luz, né, que vem desse astro, Sol, ela é então realizada, ela é utilizada entre os seres autotróficos, lembra? Fotossintetizantes, ok? Quimiosintetizantes não vai usar a luz do Sol. E aqui nós temos, olha, vocês podem ver aqui nesse desenho, aqui ó, representando aqui os produtores e a quantidade de energia. Aí você vê aqui, ó, nesse segundo aqui, ó, nesse segundo elemento aqui, ó, a quantidade de energia já diminuiu. No 5 aqui, ó, a quantidade de energia já diminuiu. No 7 já diminuiu. Aqui já diminuiu. Aqui já diminuiu. E aqui no laranja é a quantidade de energia que é perdida. Perdida por quê? Perdida pela respiração, pelas fezes, né? É a energia que é perdida. Então, tudo que o produtor consome, ele não passa adiante no segundo. O segundo elemento da cadeia alimentar vai ter menos energia do que o primeiro. Então, a energia é só em um sentido. Outra representação aqui, ó, a energia vem do sol, alimenta o produtor e essa energia, uma parte dessa energia vai se perdendo. Então, menos energia vai restando até chegar no ápice da cadeia alimentar. Então, aqui, ó, quem está mais no início da cadeia alimentar é quem tem mais energia, né? Então, o fluxo da energia, ele é unidirecional, só tem um sentido. Mas e a matéria? O que é matéria? Matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. Lembra disso na química? Pronto. Então, a matéria é o que nos forma,
é a nossa carne, são os nossos ossos, são o nosso sangue, né? Essa matéria é constituída pelos elementos químicos. E ela vai ser, então, essa matéria ela é ciclada dentro do ambiente. Então, quando uma onça come um veado, essa carne, esses tecidos que tinham em seus elementos carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, passa para a onça, né? A onça defeca, uma parte então desses elementos sai da onça, vai para o ambiente. E aí vem os decompositores, chamados de quê? Coprófagos, que se alimentam de fezes, vão se alimentar daquelas fezes e aí vai passar esses nutrientes para o solo. Então vai voltar aquilo que a onça comeu o veado, nitrogênio, fósforo, potássio, através das fezes da onça, certo? Matéria vai sair pelas fezes da onça. Quando a onça morrer, também vai depositar grande parte daqueles carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre para o ambiente. E tudo veio de onde? Do veado? Não. Veio do capim, das gramíneas que o herbívoro veado, né, se alimentava. Então, nós temos então o fluxo dessa matéria. A pirâmide ecológica, ela é uma representação gráfica das relações ecológicas, das cadeias alimentares. Então, ela foi chamada de pirâmide ecológica porque normalmente nós temos os produtores, os consumidores primários, secundários, terciários, todos eles podem representar através de uma pirâmide, ou seja, a base é larga e o ápice é estreita. Mas eu também posso ter uma pirâmide invertida, né? Então, vamos ver alguma coisa sobre a pirâmide ecológica. Então, a pirâmide ecológica é uma representação gráfica das cadeias alimentares. As pirâmides ecológicas podem ser pirâmide de números, pirâmide de massa e pirâmide de energia. Então, vamos lá. Essa daqui é a pirâmide de energia. Aqui eu tenho a base da pirâmide que indica a quantidade de energia. Tem um número, tem a letra P. Por quê? Porque a base, quem sustenta a pirâmide, quem dá alimento para o resto da cadeia de alimentação, quem? São os produtores. Então, a letra é a letra P. Aí eu tenho uma quantidade de energia em quilocalorias. Ó, aqui no caso desse exemplo foi 14.900 quilocalorias. Esses produtores, eles então servem de alimentos para os C1. Quem é C1? Consumidor primário, né? E esses consumidores primários, eles têm cerca de 1.190 quilocalorias. Olha, eles têm menos calorias, ele tem menos energia. Então, cada vez que eu vou passando do nível trófico para o outro, eu tenho menos energia. Então, a pirâmide de energia sempre vai ser representada realmente como uma pirâmide. Por quê? Porque vai ser, cada vez que eu passar de um nível trófico para o outro, eu diminuo a quantidade de energia, ok? A pirâmide de número, ela pode ser representada de formas diferentes do que uma pirâmide normal. Ela demonstra o número de indivíduos que existem em cada nível trófico. E aí, dependendo do ecossistema, ela pode ser invertida ou ela pode ser aquela natural. Vamos ver o caso aqui de uma pirâmide normal. Nós temos aqui, olha, os produtores. Aqui nós temos, 5.000 plantas de capins. 5.000 plantas de capins alimentam quantos gafanhotos? 700 gafanhotos. 700 gafanhotos alimentam quantos sapos? 30 sapos. Então, a pirâmide de número,
ela representa a quantidade de seres de cada nível trófico, certo? Aqui é uma representação de pirâmide de número. Então, um produtor, que no caso é uma árvore, ela é responsável por alimentar 700 lagartas. E essas 700 lagartas alimentam 20 pássaros. Então, aqui não é nem uma pirâmide invertida e nem uma pirâmide normal. Parece um pirulito, sei lá como é isso. Não sei. Bem, aqui nós temos outro, ó, o capim, a quantidade de capim, que sei lá, 1 milhão de capins, alimentando o gado, né? Algumas cabeças de gado. E aqui, ó, milhares de carrapatos se alimentando do gado. Aqui nós temos, ó, aqui os decompositores, né? Vou passar rápido. Nem foi rápido. Aqui a pirâmide que tem um predador, ela funciona como uma pirâmide normal. A pirâmide que tem parasita, ela foge desse padrão, né? A gente viu ali no caso do carrapato, né? Aqui, ó, do carrapato, ok? Ela foge desse padrão. Aqui é um caso interessante, pirâmide de número, ó, fitoplâncton, que alguns bilhão, né? 400 bilhões de fitoplânctons que alimentam 11 herbívoros e 1 carnívoros. Então, eu preciso de uma grande quantidade de fitoplâncton para alimentar um carnívoro. E aqui isso é importante entre os conceitos, por quê? Porque para alimentar um animal que está no topo da cadeia alimentar, eu preciso de um ambiente muito bem equilibrado, né? E aqui nós vemos essa outra notícia aqui, ó. Estrada ameaça onças do Parque Morro do Diabo, né? Então, essa notícia é velha, mas aqui está dizendo que a rodovia de São Paulo 360 já matou 22 onças pintadas no trecho do Morro do Diabo. Aí, o que foi que eles falaram? Eles falaram que esse Morro do Diabo, né? Ele é um ambiente, é uma reserva natural, né? É uma área de proteção ambiental que ela tem a capacidade de suportar 40 onças pintadas. Para dizer isso, ele fez lá uma pesquisa que observou que o alimento dessa onça é abundante, então tem vários roedores, animais menores que a onça, que ela vai caçar e que tem alimento para ela. Então, esse parque pode sustentar 40 onças pintadas, mas não é isso que tem lá. Não existe nem 10 na área. O que está acontecendo? Duas coisas podem estar acontecendo. Não ter alimento para onça, né? Então, se não tem alimento para onça, ela vai morrer de fome ou ela vai produzir poucos filhotes. E aí não vai manter essa população. A onça não tem predador natural. Tem ou não tem? Tem. O homem é um predador da onça, não é? Não vai lá, às vezes, não invade os parques, atira e tira a onça como troféu? Pois é. Então, posso ver os dois lados dessa cadeia alimentar. Eu posso ver a parte que serve de alimento para a onça e quem é o predador natural da onça. No caso do homem, não é o predador natural, não é o predador artificial, né? Porque ele vai alterando isso aí. Outra forma que tem é que, como ela precisa se deslocar para comer essa grande quantidade de alimentos que ela precisa, ela está sujeita aos problemas
como por exemplo o trânsito, e aí ela pode chegar a ser atropeladas. Aqui no caso tem um outro exemplo que é da coruja branca, Suindara, né? Ela se alimenta de ratos. Então acredita-se que ela come diariamente 4 ratos por dia e vários outros insetos. Olha ela comendo ratinho. Pois é, a coruja branca, ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque ela está se alimentando de ratos. Ratos transmitem doenças, comem também vamos dizer, grãos que são armazenados pelo homem. Então você pode ver assim, lugares que tem armazéns de grãos, tem grande quantidade de ratos. Então ela está ajudando a manter a população de ratos baixa. Se a população de ratos também for alta, eu posso ter uma população de outros animais que comem ratos também alta, como por exemplo cobras. Então, a manutenção equilibrada da população de ratos ajuda também o ser humano. Um outro exemplo é o pirâmide de biomassa. Falamos de pirâmide de números, pirâmide de energia e agora a pirâmide de biomassa. O que é a biomassa, né? A gente falou de matéria também. A biomassa é o nosso peso, é a nossa massa, né? É quanto você tem. Então, cada nível trófico, em vez de eu dizer que tem 500 capins ou 500 quilocalorias de capins, eu vou dizer a massa, os quilos que aqueles capins, aqueles 500 capins representam. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, os produtores, 470 gramas por metro. Herbívoro aqui, 0,6 gramas por metro. Carnívoros, 0,1 gramas por metro. Então, observe que aqui é uma pirâmide normal, natural. Aqui a pirâmide de energia tem que sempre que ser natural, né? Aqui é do pirâmide de energia. Troquei os slides, mas vai ficar assim mesmo, desculpe. E aqui nós temos uma outra conceito importante, que é o da produtividade, né? O que quer dizer produtividade? A produtividade é quanto uma planta pode conseguir converter a luz solar em biomassa, em matéria, certo? Quanto a planta pode converter, quanto é que ela converte em pesos. Então, eu posso ter uma planta que faz isso, ou eu posso ter um coelho, um gafanhoto que faz isso. Mas o gafanhoto não pega a energia do sol, ele pega a energia da planta e ele transforma em matéria. O coelho não pega a energia do sol, ele pega a energia da planta e transforma em matéria, né? Então, aqui um exemplo da produtividade. Para conseguir 250 quilos de carne de coelho, é necessário alimentá-los com 1 tonelada de vegetal. Vou botar aqui um exemplo aqui. Então, nós temos a produtividade primária bruta, que é a biomassa vegetal, ou seja, quanto de energia luminosa consegue converter em tecidos, em folhas, galhos, raízes, etc. Nós temos a produtividade primária líquida, que é aquilo que é a biomassa da planta menos a quantidade de respiração, porque as plantas respiram, né? Então, a respiração ela já perde energia. Então, quando eu tenho a produtividade primária
líquida quer dizer que é sem a respiração. Produtividade secundária já está falando agora dos animais. Então, é o quê? É a quanto de biomassa, quanto de carne, osso, vísceras tem no seu corpo, menos a respiração. Se eu tivesse falado em produtividade secundária bruta, o que seria? A biomassa que você tem no seu corpo, certo? Ok, total. Agora, quando eu faço líquida, eu desconto a biomassa que eu perco com a respiração. Agora aqui um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo aqui, né? A produtividade secundária líquida, que é a energia que o consumidor primário conseguiu para retirar dos produtores, que é a produtividade primária líquida, menos o que ele gastou no metabolismo, que foi a respiração. Isso aqui é o que está disponível para os consumidores secundários. Aí nós temos aqui, ó, 1 tonelada de feno alimenta um bezerro. 1 tonelada de feno alimenta 300 coelhos. Que legal, né, gente? Então, a mesma tonelada de feno vai alimentar um bezerro e vai alimentar 300 coelhos. O que é que você quer? Quando a gente pensa em produção primária ou produção secundária líquida, você vai pensar o que esse animal está comendo e convertendo em tecidos para ele. Então, aqui, ó, um bezerro de 500 quilos e 300 coelhos tem a mesma quantidade, 500 quilos. Um bezerro tem 500 quilos e o coelho também tem 500 quilos. Agora, o consumo diário de feno é diferente. Enquanto que um bezerro come somente 6 quilos de feno, os 300 coelhos, eles consomem 33 quilos de feno. Com isso, o feno para o bezerro vai durar 120 dias. Os coelhos, em 30 dias, vai acabar o feno. Agora, o ganho de peso por dia. Enquanto que o bezerro vai ganhar 1 quilo, praticamente 1 quilo de peso de biomassa por dia, de produtividade secundária por dia, os 300 coelhos vão ganhar 3,5 kg, né, por dia de carne, de biomassa, de osso, de vísceras, né? Então, o ganho de peso com 1 tonelada de feno vai ser o mesmo, sendo que para o bezerro o feno vai durar 120 dias e para os 300 coelhos vai durar 30 dias. Mas a perda diária de calor é muito maior entre os coelhos, por serem pequenos, né? Tem um metabolismo mais rápido. E no caso dos bezerros, não. Eles vão ter um metabolismo mais lento, então eles perdem menos calor, né? Então, a produtividade primária líquida seria o quê? Seria a produtividade primária bruta, né? Quanto é que ele conseguiu, ou produtividade secundária, desculpa, que está falando de animais, secundária. Então, quanto é que ele consumiu e quanto menos a respiração, que seria o metabolismo, a perda diária do calor, certo? E com isso, eu vou passar para vocês aqui, ó, esse dado aqui, ó. A taxa de conversão alimentar, que é a quantidade de alimento que se tem de se fornecer a animais de criação para obter retorno de 1 kg de biomassa. Então, o gado ele come aproximadamente 20 kg de ração para cada quilo de carne. Então, para cada quilo de carne, ele precisa comer 25 kg de ração. O frango, para cada
quilo de carne que ele produz, ele precisa somente de 4,5 quilos de ração. E os grilos, para cada quilo de grilo que é produzido, ele precisa somente de 2 quilos de alimento. Então, o que é melhor? Vamos refletir. Aqui eu coloquei aqui uma questão para vocês. Reflita e responda. A população mundial tem 7,8 bilhões de habitantes em 2020 e em 2100 vai passar de 10 bilhões, quase 11 bilhões. E o consumo de frango no Brasil, aqui tem os dados do consumo de frango no Brasil, de carne suína, bovina, né? E que já está aumentando cada vez mais a quantidade de quilos que os brasileiros comem. Bem, se eu sei disso, quantos quilos de carne é necessário para alimentar a população mundial se todos consumissem a média brasileira, considerando a média brasileira como sendo 90 quilos, tá? E sabendo-se que uma cabeça de gado, que é gado de corte, que tem 290 quilos, gera 140 quilos de carne, qual o tamanho do rebanho para alimentar a população mundial? Façam esses cálculos. Sabendo-se a capacidade de suporte, o que é a capacidade de suporte? É o número máximo de animais suportados pela pastagem sem causar degradação. Na Amazônia é de 1,4 cabeça por hectare. Então, só cabe em cada hectare, cabe uma cabeça, 4. No sul do Brasil, em 1 hectare, cabe 4,7. Cabe quer dizer sustenta, alimenta essa cabeça de gado. Tal condição gera uma produtividade aproximada de 85 quilos de carne por hectare por ano na Amazônia e 450 quilos de hectares por ano no sul do país. Então, quantos hectares da Amazônia seria necessário para alimentar a população mundial? E quantos hectares da região sul seria necessário para alimentar a população mundial? Tomando-se sempre como uma população mundial com aquela quantidade de habitantes, que são o quê? 7,8 bilhões, alimentando-se igual um brasileiro dos anos de 2018, com 90 quilos de carne por ano que se alimenta. Agora eu quero que vocês reflitam também, de novo. Considere a mudança que o planeta necessita para sobreviver. Se